Hoje nós vamos ver os falsos amigos em francês. Mas deixa eu me explicar direito. Falsos amigos, ou em francês, les faux amis, é um termo utilizado para se referir aos falsos cognatos em francês. Para quem não sabe o que é um falso cognato é uma palavra que se parece muito com a que nós temos no nosso idioma, só que o significado é outro. Mas antes de começar a falar dos falsos cognatos, eu peço para que você se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que estão por vir. O canal Só Fale já está chegando perto da marca dos 1000 inscritos. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês por estar apoiando aqui o canal. Sem vocês, realmente, eu não estaria fazendo vídeo aqui no canal. Então, agradeço muito a vocês. Então, bora começar o conteúdo. A primeira palavra que nós vamos ver e que, quando você está começando a aprender francês, pode confundir demais, é o verbo entendre. Entendre. O verbo entendre, ele não significa entender. A primeira vez que você ouve esse verbo, parece ser o verbo entender em português, mas na verdade é um falso cognato. Isto porque o verbo entendre significa ouvir. Exemplo: je t'entends. Je t'entends. Eu te ouço. Para dizer o verbo entender, em francês se diz comprendre. Comprendre. A próxima palavra que nós vamos ver, que também é um verbo, é o verbo attendre. Attendre. O verbo attendre, será que significa atender? Não. O verbo attendre significa esperar. O verbo atender, em francês, seria o verbo répondre. Como, por exemplo, répondre au telefone. Atender ao telefone. A próxima palavra que nós vamos ver é a palavra espérer. Espérer. Quando o iniciante está começando a aprender francês, a palavra espérer, ela se parece muito com o verbo esperar do português. Mas o significado é outro. O verbo espérer do francês seria, eu acho que no português, esperançar, no sentido de esperança. Um exemplo seria: j'espère que le Brésil va gagner la Coupe du Monde. J'espère que le Brésil va gagner la Coupe du Monde. Eu espero que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Mas se você quiser falar o verbo esperar em francês, como nós já vimos anteriormente, significa attendre. O próximo exemplo que nós vamos ver é a palavra depuis. Depuis. Essa palavra se parece muito com a que nós temos no português, a palavra depois, mas o significado é outro. Essa palavra em francês significa desde. Como, por exemplo, desde que eles chegaram na França, eles não querem mais sair. Para falar isso em francês seria: depuis qu'ils sont arrivés en France, ils n'ont pas envie de sortir. Depuis qu'ils sont arrivés en France, ils n'ont pas envie de sortir. Se quiser falar a palavra depois em francês, seria a palavra après. Après. A preposição après. Próximo exemplo é a palavra non. Non. Se parece com a palavra que nós temos no português para nome, mas é um falso cognato. A palavra non em francês significa sobrenome. Para dizer nome em francês se diz prénom. Prénom. O próximo exemplo é o verbo attirer. Attirer. Não, attirer não significa atirar, não.
Attirer significa atrair. Se você quiser falar o verbo atirar em francês, se diz tirer. 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 Próximo exemplo é o verbo crier. Crier. Crier não é criar. Crier significa gritar. Crier. Se você quiser falar o verbo criar em francês, se diz créer. 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 Próximo exemplo é a palavra pourtant. Pourtant. A palavra pourtant, ela é muito parecida com a do português portanto, mas o significado é diferente. A palavra pourtant significa no entanto, mas. Se você quiser falar a palavra portanto, no francês se diz donc. Donc. Ou alors. Alors. Próxima palavra que confunde demais é a palavra bilhão. Bilhão. Na verdade, a palavra bilhão significa trilhão e não bilhão. Se você quiser falar a palavra bilhão em francês, se diz milliard. Milliard. Próximo exemplo é a palavra chá. Chá. Chá não significa chá, como do português. A palavra chá significa gato. É um animal, gato. Se você quiser falar a palavra chá em francês, se diz thé. 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 Próximo exemplo é a palavra azar. Azar. Essa palavra confunde demais com a do português azar, mas não é o mesmo significado. A palavra azar do francês significa acaso. Azar. Se você quiser falar a palavra azar em francês, se diz malchance. Malchance, que significa azar. Próximo exemplo é a palavra balade. Balade. Não é balada, não é lugar onde você vai para festa, coisa assim. Balade, em francês, significa passeio. Tem até o verbo se balader em francês, que significa passear, dar uma caminhada. Se você quiser falar a palavra balada em francês, se diz fête. Fête. Literalmente significa festa. Ou também você pode dizer soirée. Soirée. Soirée, literalmente, significa noitada, que também é sinônimo de balada. Soirée. Fête ou soirée. Próximo exemplo, e também muito comum, é a palavra académie. Académie. É também um falso cognato, mas também no português é usado também para se referir a uma universidade. A palavra académie em francês, ela é totalmente diferente da academia, que é um lugar onde as pessoas vão para malhar. Mas se você quiser falar a palavra academia em francês, se diz salle de sport. Salle de sport. Próximo exemplo é a palavra ombre. Ombre. Ombre não significa o ombro. Ombre significa sombra. A sombra, quando você está caminhando, você tem a sua sombra. Quando o sol bate, a luz do sol bate, tem a sombra. Mas se você quiser falar a palavra ombro, em francês se diz épaule. Épaule. Um exemplo? J'aime m'entraîner les épaules.
J'aime m'entraîner les épaules dans la salle de sport. Eu gosto de treinar os ombros na academia. J'aime m'entraîner les épaules dans la salle de sport. Próxima palavra que nós vamos ver, e é muito comum, confunde demais quem está começando, é a palavra stylo. Stylo. Stylo, na verdade, não significa estilo. Stylo significa caneta. Caneta. Mas se você quiser falar a palavra estilo em francês, se diz style. Style. Próxima palavra que nós vamos ver é a palavra villa. Villa. A pronúncia é muito parecida com a da palavra vila do português, mas não. O significado é diferente. A palavra villa em francês significa cidade, vila. Mas se você quiser falar a palavra vila em francês, se diz village. Village. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiver alguma sugestão, eu peço para que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. E se você quiser aprofundar ainda mais seu conhecimento da língua francesa, tem a playlist aqui do canal, onde você pode acompanhar os vídeos recentes. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e à la prochaine!